Experimento 7, semestre 2021/2, a matéria SIC 0231, Laboratório Circuit Slot, Universidade de Brasília, grupo 44, componentes do grupo São Gabriel do Consul Miranda e Rafael Alves Pereira. Esse é o vídeo correspondente à segunda parte do tópico 2.4, que pede para a gente fazer um divisor de frequência para dividir ela por 2, aplicando entradas convenientes para J e K, valores convenientes para J e K, e comparar as frequências dos LEDs. Então, para filmar o circuito e ver o que aconteceria em 2 milhões de Hz. Então tá aqui o nosso circuito. Eu tirei o WW0 para facilitar a visualização aqui desse LED e do LED de Q, que aqui que vai funcionar. O LED de Q vai variar com a frequência menor, 2 vezes menor do que o LED da entrada T, e o LED de Q barra também, só que o LED de Q barra vai variar inversamente com o LED de Q. Então eu vou dar um play, iniciar a simulação. Eu vou desativar o preset barra aqui, justamente que era só para tirar a indefinição dos valores iniciais aqui, e vou iniciar a simulação aqui, colocar para oscilar. Então você pode ver que o LED daqui ele tem uma frequência 2 vezes maior do que ambos esses LEDs aqui, e que esses dois LEDs aqui possuem estados invertidos um em relação ao outro. Então tá aqui o funcionamento. Agora, caso o que acontece em 200 milhões de Hz, a gente pode mudar a frequência aqui a 200 milhões. O que acontece é que antes, em 2 Hz, os períodos de oscilação de T da entrada eram bem grandes se comparados aos atrasos das portas lógicas. Agora, o período de variação de T, devido à frequência ser alta, é tão pequeno quanto os atrasos das portas lógicas. O que significa que os atrasos das portas lógicas vão ser relevantes para o nosso circuito. Então, se você fazer a simulação em forma de onda, você vai ver que, por exemplo, aqui, inicialmente eu vou colocar um preset barra aqui como 0 e vou ativar ele para 1 aqui. Vou ativar ele para 1, justamente para definir. Calma aí, eu vou só. Justamente para definir. Então, vou dar um play. Você pode ver que Q e Q barra permanecem indefinidos até o final da simulação. Se eu aumentar o meu preset barra aqui, vou limpar os resultados. Se eu aumentar o meu preset barra, para ele ficar segurando por mais tempo o valor de saída intermediário, você pode ver que agora permanece indeterminado em muitos casos, e em alguns casos ele vai para 1, ou seja, ele oscila entre 1 e um estado indefinido. Então a gente pode perceber que esse preset barra ele age justamente nessa porta aqui, e T, devido a oscilar muito rapidamente, os atrasos das portas lógicas aqui e dessa NOT, eles são relevantes para o funcionamento do circuito. Quando eu fiz uns testes aqui, eu percebi que o atraso de uma porta NAND, um atraso em média, ele tá justamente nessa parte aqui. Ou seja, quando o meu preset barra ele tá para trás desse valor, para trás de mais ou menos 5 nanosegundos, a porta lógica vai desconsiderar aquele preset ali, ou seja, ele não vai funcionar. Por isso que na simulação anterior que eu fiz, o Q e Q barra deram sempre indefinidos, porque o meu preset barra não funcionou. Agora, nesse caso aqui, ele funcionou, porque eu prolonguei ele por um tempo maior. Mas mesmo assim, mesmo prolongando ele por um tempo maior,
a gente percebe que ainda assim os atrasos das portas lógicas eles conseguem causar uma indefinição em alguns tempos, na maioria dos tempos da nossa simulação.